palavra, ao qual diz, do capítulo 1 de segunda epístola do apóstolo Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Aos que conosco alcançaram a fé, igualdade preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Tenho conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se vós ouver e abundarem estas palavras, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Palavra linda, a qual o Senhor já nos entrega aqui no livro da segunda epístola de Pedro, a qual ele fala de um homem que muitos criticaram, muitos não achavam que Pedro era grandemente um apóstolo de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele tem o seu jeito de trabalhar. E quando nós lemos essa trajetória do livro de Pedro, nós vamos entender que Pedro, ele faz uma narrativa como o livro de Coríntios, quando Paulo, ele fala conosco para que nós venhamos ter cuidado com todas as coisas que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa história, para que nós não venhamos ser enganados. E Pedro, ele é tão categórico naquilo que ele fala, que no seu primeiro livro, quando ele fala à igreja, o objetivo de sua primeira epístola é de fortalecer e encorajar os irmãos pela fé, o qual ele diz que devem ser sóbrios e vigilantes. Mas quando ele chega na epístola, na sua segunda epístola, ele vem trazer algo grandioso, mais ainda do que a primeira. Porque quando ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, mas ele é apóstolo, e ele pede para que nós venhamos alcançar o quê? A nossa fé.
Mas quando nós vamos meditar na história de Pedro, nós vamos ver que Pedro foi um homem muito com pontos de interrogação, igreja. Com pontos de interrogação onde muitos não entendiam os atos de Pedro. Porque quando nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver que Jesus ele está junto com os seus discípulos ali. E Jesus já tinha feito várias e várias maravilhas diante dos seus discípulos. E eles ouviam muito zum, muito falatório. E é a primeira vez que Pedro se pronuncia de uma maneira linda, aonde deixa, além dos seus companheiros, sem entender o que havia acontecido. Porque no livro de Mateus capítulo 16 vai dizer que Jesus, do versículo 13 ao 14, Jesus começa a perguntar aos seus discípulos o que eles ouvem e que dizem sobre ele. E muitos dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Elias, outros dizem que ele é Jeremias, e outros dizem que ele é um dos profetas. E aí Jesus faz uma pergunta no versículo 15 de Mateus, capítulo 16, do versos 15, onde ele diz: e vós, quem dizeis quem sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então aqui já mostra a intimidade e a entrega de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi um dos discípulos que desceu do barco e andou sobre as águas. Mas agora nós vamos ver um Pedro aonde o próprio Deus vivo revela quem é aquele que está com eles e andando com eles. E naquele momento, no versículo 18, Jesus diz a ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vimos que em sua epístola Pedro diz que o Senhor, no versículo 4, ele faz preciosas promessas. E o que acontece quando Pedro ali é usado por Deus e diz quem era Jesus aos seus discípulos? Jesus também fala com ele e diz: tu és a minha igreja. Tu és a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz mais: e darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligaste na terra será ligado no céu. Então aqui o Senhor estava a ensinar a Pedro e também aos seus discípulos e aos dias de hoje também. Tudo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Mas quando nós desligarmos a chave, é cortado o vinco. E o interessante é que na mesma hora que Pedro é usado por Deus, Pedro deixa que algo tome conta dele. Aonde Jesus, no mesmo capítulo, vai dizer que Jesus começa a dizer a eles que eles não contem a ninguém quem é ele. Não conte a ninguém, porque eles não estão preparados a saber quem sou. E ele começa a dizer o que iria acontecer com ele. Jesus, ele disse que ele iria padecer. Jesus disse que ele ia ser ali cuspido, ele ia ser chicoteado, ele ia ser pregado em uma cruz. E diz a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 16, e do versículo 25, aonde Jesus diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-lo-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achar-la.
Então, naquele momento, Jesus começa a dizer o que vai acontecer com ele aos seus discípulos. Mas, nos versículos anteriores, nós vimos que o Senhor Jesus fala quem é Pedro, quem é sua igreja. E no versículo 22, ainda do capítulo 26, depois que Jesus conta tudo que vai acontecer, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 22. Ele foi usado por Deus, a ele foi revelado quem era aquele que estava entre eles. E neste momento Jesus, ele abre para os seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer. E naquele momento, aquele mesmo homem que foi usado repreendeu aquele que era e que é a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Jesus, no versículo 23, ele diz: E ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O Senhor Jesus, quando ele fala que a igreja dele seria forte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, Jesus, ele coloca aqui uma evidência aonde eu e você poderiam ser falhos, aonde queríamos fazer com as nossas próprias mãos coisas que não estavam no nosso domínio, e que a vontade do Senhor sempre irá prevalecer. E por isso que Pedro, quando ele fala e ele escreve em suas epístolas, ele diz na epístola 1 do capítulo 2 do versículo 9: Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E Pedro, igreja, ele estava passando por a situação onde Jesus o chamou por um propósito maior. E neste momento, ele deixa o homem falar mais alto. Ele deixa o homem falar mais do que aquele que o chamou. Para o meu entendimento e o seu entendimento, precisamos dar ouvido a profecias, a qual está escrita neste livro, que passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão. Glória a Deus. O nosso Senhor, igreja, quando ele fala com Pedro, ele fala de uma maneira onde Pedro, ele entende. E ao mesmo tempo, ele muda o seu entendimento. E por isso que Deus, quando ele fala com Pedro, aonde, naquele momento, aonde do capítulo de João, do capítulo 21, aleluias, capítulo de João 21, quando depois de acontecido tudo aquilo, aonde Jesus, ele foi levado, aonde ele estava a orar, ali no Getsêmani, junto com os seus 3 discípulos, aonde tudo que ele havia dito aconteceu, aonde ele teve morte em cruz, aonde ele ressuscitou no 3º dia. Diz a palavra de Deus que Jesus volta a aparecer. E no capítulo 21 nós vamos entender que ele apareceu para os seus discípulos,
Mas os seus discípulos estavam num barco, eles estavam fazendo aquilo que eles sabiam fazer, que era pescar. Porque muitos ali tinham a pesca como seu sustento. E Pedro era um desses. E por isso que no livro de Evangelho de João, do capítulo 21, do versos 3, diz que Simão Pedro diz: vou pescar. E disseram-lhes: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo ao barco naquela noite, e nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou à praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles gritaram: não. E ele diz: lance a rede na banda direita do barco e achareis. É tão bonito. É tão bonito, igreja. Ah, meu Deus, Ele não deixa os teus filhos desamparados. Ele não deixa os teus filhos esquecidos, porque Ele não os esqueceu. Ele não nos esqueceu e jamais esquecerá. E diz a palavra de Deus que naquele momento Ele apanham tanto peixe que as redes quase não suportavam. E ali eles jantam junto. Tudo está escrito na narrativa de João 21. Mas diz que no versículo 15, que depois de terem jantado, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amai-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou-se a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu de ter dito pela terceira vez. E disse: Senhor, tu sabes tudo. E tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. É lindo. É lindo. Porque quando o Senhor ele fala de uma igreja, ele fala de uma igreja forte. Mas ele não fala de uma igreja que não haveria problemas. Ele não fala de uma igreja que não ousaria de ser uma igreja absolutamente indestrutível. Não. Ele diz que teria divergências. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria sobre ela. Mas a igreja que tivesse fé, a igreja que obedecesse suas ordens e as praticasse. Porque a igreja do Senhor sou eu e é você, e o qual nós somos testemunhos de sua igreja. Sabe, igreja, quando Deus ele fala comigo e com você, nós vamos entender que Pedro, ele foi falho? Foi porque no Evangelho de João nós vamos ver que do capítulo 18, nós vamos ver um Pedro totalmente desesperado. Nós vamos ver um Pedro totalmente desesperado. Por quê? Porque que naquele momento que Jesus está no Getsemane, onde ele vai ser preso,
E quando os guardas chegam ali, perguntam: quem é Jesus? E Jesus diz: sou eu. A quem buscais sou eu. E diz a palavra de Deus que naquele momento, no capítulo de João 18:10, Simão Pedro, que tinha uma espada desbanhada, feriu um servo, o sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o meu Pai me deu? Por que que Jesus, naquele momento, ele já dá um ensinamento a Pedro? Porque ele faz com que ele veja que se com espada ferir, com espada também será ferido. E ele faz um ensinamento para Pedro e pega a orelha daquele sumo sacerdote e o coloca de volta, dando a dizerem o entendimento que não é desse jeito que nós vamos vencer, ferindo uns aos outros, machucando uns aos outros, derramando sangue da sua própria humanidade, do seu próprio irmão. E quando Pedro ele vê aquele incidente, igreja, os planos de Jesus para Pedro não haviam mudado. Os planos de Jesus para a minha vida e para a tua história não mudou. O que Jesus está dizendo, que eu posso ser falho e você também pode ser falha. Mas os planos dele não mudam. Ele não muda os seus planos, as suas promessas em tua vida. Você talvez está entristecido, está dizendo que não consegue. E naquele momento, quando Pedro ele se achega ao Senhor, mais uma vez chamado por ele, e ele pergunta: tu me amas? Talvez Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite se você o ama. E ele pergunta uma vez, ele pergunta duas vezes, ele pergunta três vezes para Pedro. Porque Jesus, ele sabe quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós caímos, mas a mão dele sempre esteve ali estirada, para mim e para você, estendida para mim e para você, para que eu e você viéssemos a nos arrepender do erro e da caída de onde nós caímos. E quando Jesus fala com Pedro e fala a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim. E ele responde de novo: sim, Senhor, te amo. E pela terceira vez, quando Jesus ele fala mais uma vez, Pedro entristece, porque ele sabe que ali era mais um ensinamento. Que Jesus está dizendo: eu sei que você falou, eu sei que você fez, mas eu te amo, meu filho. Eu te amo. É neste momento, igreja, que nós devemos entender para que lado que devemos seguir. Foi nesta hora que Jesus falou: você precisa decidir agora que lado que você vai ficar. Não pode mais ficar dizendo: eu amo, desamo, porque o meu Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor não deixa de me amar e não deixa de te amar também. E por isso que na primeira epístola do capítulo 5 ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos por debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo oportuno vos exalte. E lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, o adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E os qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre os vossos irmãos que estão no mundo. Então tudo o que Jesus ele ensinou a Pedro foi que é um ensinamento para mim, um ensinamento para você também, irmão. Que nós venhamos ser uma igreja forte. Tenho falha? Tenho.
Você também tem. Mas devemos buscar em fé, assim como foi dito na palavra. Assim como o Senhor, Ele falou em sua epístola, que a virtude, de acrescentai a vossa fé de virtude, a virtude, a ciência, temperança, paciência, piedade, o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Mas eu preciso ter fé. E diz a palavra de Deus ainda no Evangelho de João, do capítulo 21, aonde Jesus ele vai dizer para Pedro ainda, no versículo 18: na verdade, te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro cingirá e te levará para onde tu não quereis. Jesus estava falando para Pedro que até aquele momento ele estava andando de um lado e para o outro. Até aquele momento antigo, ele estava andando de um lado para o outro, só que agora já não era mais brincadeira. Agora o Jesus, o Santo, o Salvador, ele estava pedindo para que Pedro ensinasse a sua igreja. E eu sou a igreja do Senhor e você é a igreja do Senhor. E o Senhor está dizendo: ensina quem está do teu lado. Fale daquele que te amou, daquele que te ama, daquele que tem te curado, daquele que tem te dado a paciência que muitas das vezes você não tem. Começa a usar aquilo que Deus entregou para você, irmão. E neste momento Pedro começa a olhar para Jesus de uma maneira: chegou a hora de decisão. É como estamos dizendo, as portas da igreja estão fechadas, o templo, a parede está fechada, mas a igreja viva continua aberta. Que sou eu e você, a palavra de Deus viva, que pode levar a qualquer lugar e a qualquer canto. Assim como nós estamos fazendo. Teve que acontecer tudo isso para que eu tivesse coragem, para que você tivesse coragem de abrir os teus lábios, de colocar no Facebook, de colocar nas redes sociais quem é Jesus para mim e para você. Vidas, almas, ovelhas que precisam e necessitam de mim, de você. E Jesus, naquele momento dessa passagem, Jesus ele fala até mais para Pedro, fala até do momento de sua morte. Aí Pedro, ele naquele momento, quando terminou a passagem de Pedro sobre a terra, ele foi um dos discípulos, porque teve outro também, que não quis morrer da forma que Jesus morreu, porque não se achou digno. Então a cruz dele foi em forma de X, e aonde ele foi pendurado de ponta para cabeça. Mas eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida, eu quero falar de instrumento, eu quero falar de vaso, eu quero falar de você, ferramenta usada por Deus e a ser usado por Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar os teus lábios, mas sede sóbrios e vigilantes, para que a palavra que venha de ti seja verdadeiramente de Deus, e que o próprio Espírito Santo venha te encher de sua presença. Por que, igreja? Por quê? Eu vou finalizar a palavra de Deus no livro de Tessalonicenses, a segunda epístola de um apóstolo querido que se chama apóstolo Paulo. Segunda epístola de Tessalonicenses aos Tessalônicos 2, aleluias,
Porque se Deus está dizendo que eu posso, você pode. Se Deus está dizendo que eu sou instrumento, você é instrumento. Se Deus está dizendo que em verdade vos digo que eu te amo, Ele te ama. Então Ele está dizendo que o amor que Ele tem para comigo e para contigo é grandioso. E se Ele chamou Pedro, Ele te chama hoje. Com suas falhas, mas tendo a certeza, o caminho a qual você quer seguir. A transformação não vem de uma vez só. Porque quando nós vamos meditar na vida de Pedro, a gente vai ver que a transformação de Pedro levou um tempo. Mas todo tempo gera um tempo. E esse tempo é minucioso, porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. E diz a palavra de Deus no livro de segunda epístola que escreveu o apóstolo Paulo de Tessalonicenses, do capítulo 2, vai dizer lá: a vinda de Jesus Cristo está precedida de manifestações do anticristo. Mas eu quero dizer com vocês, dividir com vocês o versículo 13, a qual vai dizer para mim e para você assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e repreender as tradições que vós foram ensinados, seja a palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Deus e Pai, que nos amou e em graça, e nos deu uma eterna consolação de boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a palavra e boa obra. Então hoje o Senhor está dizendo para eu e você trabalhar. Para eu trabalhar e você trabalhar na seara do Senhor. Porque, como Ele disse, que nós somos geração eleita. Somos uma geração eleita. Somos alguém que Ele nos chamou para a glória do Teu santo nome. Para a Tua vontade, para o Teu querer. Aleluia. A epístola de Pedro, tanto quanto a primeira, como a segunda, fala da igreja que sou eu, fala da igreja que é você. E Ele nos ensina para que nós não venhamos ser confundidos e enganados. Mas Ele fala uma narrativa forte, aonde Ele fala da vinda do Senhor. Ele fala que a igreja precisa buscar a paciência, a sabedoria, o conhecimento, o caminho da justiça. Mas Ele fortalece aquilo que Ele diz em sua palavra. Na epístola de Pedro, capítulo 1, de versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: eu sou e você é um discípulo, um instrumento, uma ferramenta de Deus dentro da tua casa, dentro do teu lar e na tua história. E que o meu bom Deus, o nosso bom Deus, venha falar mais e mais com meus irmãos, que toda falha que Pedro teve
modificou toda a sua história, porque aprendemos nas nossas falhas. E se você aprendeu em suas falhas, então começa a olhar para o alto e caminhar para frente. Não retrocede no meio do caminho. Anda, deixa a luz entrar mais e mais dentro de ti. E deixa o meu bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a sua vontade. E para que eu e você sejamos mais e mais instrumento da vontade divina. E a partir daqui, eu me despeço da igreja, de todo o povo que está ouvindo esta palavra. Deus, Ele tem muito mais a falar comigo e com você. Mas, como Ele mesmo diz, sede firme e vigilante. Vigie, busque, ore, porque em verdade vos digo, o Senhor te conhece e me conhece também. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome do Santo, do Santo, do Santo, para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor seja com todos. Amém.